Gente, sejam muito bem-vindos. Mais uma palestra aqui oferecida pelo DNA para você nesse mês de setembro, onde vai ter um montão de conteúdo bacana, interessante, com ótimos profissionais, tudo feito especialmente para você. Então, aproveite essa oportunidade, compartilhe com todo mundo que você conhecer e vamos nessa aí para mais uma jornada aí de conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante da gente pontuar, que é o fato dos mitos. Ou seja, muitas crenças, muitos ditos são instituídos na sociedade e muitas vezes a gente acaba acreditando neles. E afinal, são verdade? Não são verdade? Bom, alguns até realmente demonstram certa veracidade, porém, muitos outros não condizem com essa realidade. Então, nós precisamos desconstruir essas crenças e também colocando em evidência a nossa maravilhosa ciência para essa desconstrução. E hoje a gente vai abordar justamente esse assunto sobre a educação física adaptada. Então, nós vamos seguir em cima disso. Para quem não me conhece, meu nome é Joana Belmar, sou professora especialista, mestranda na área de Ciências da Reabilitação com foco no esporte adaptado e sou gestora de uma empresa que atua nesse segmento de educação física adaptada. Então, vamos dar sequência ao nosso assunto. Para começar a falar, eu vou demonstrar um pouco o que seria o nosso conteúdo. Afinal, o que a gente vai conversar aqui ao longo dessa palestra? Bom, vou falar algumas características sobre os mitos associados à questão da ciência e também já começar a desmistificar sobre a nomenclatura voltada para pessoas com deficiência. E depois nós vamos desconstruir os mitos que possam estar relacionados com a deficiência visual, a deficiência auditiva, a física, deficiência intelectual e transtornos e espectros. Então, dando sequência aqui, vamos lá. Vamos falar sobre mito e ciência. Aliás, o que é mito? O que seria isso? Bom, conforme eu já tinha mencionado anteriormente, é uma crença pré-estabelecida. É algo que se diz e que se acredita de uma forma popular. Ela normalmente não tem um fundamento. É uma crença estabelecida totalmente sobre essa ausência de explicação ou comprovação. E aí, nós temos bastante relação do mito com o senso comum, que é uma questão sem validade e que ele é através de uma repetição social. Ou seja, são aqueles famosos ditados de vó, se a gente pode dizer assim, né? É quando a gente ouve falar, mas isso não se deve fazer, isso outro não se deve fazer, mas sem ter uma evidência científica para isso. Na verdade, passou de geração por geração essa crença e então institui-se que é uma verdade, que na verdade não há comprovação científica. Portanto, não se pode afirmar que é certo ou errado. E aí a gente dá a voz para a ciência, né? E aí, como é que surgiu a educação física adaptada? Bom, ela teve um surgimento após a Segunda Guerra Mundial, de acordo com os soldados que voltaram, alguns muito lesados da guerra, tanto fisicamente até quanto emocionalmente. E aí, um médico criou algumas atividades onde eles estariam inseridos nesse contexto, competindo, disputando, e aí isso só foi crescendo e hoje em dia nós temos aí todo o nosso segmento, nós temos os Jogos Paralímpicos e o esporte adaptado, ele ganhou mais voz e ganhou mais relevância nessa nossa sociedade. E a educação física adaptada como ciência, né? Já que criou-se um novo segmento no mercado, que foi a educação física adaptada, naturalmente iria vir junto a ela a ciência. E aí, ela surge a partir ali da década de 80. Na verdade, ela acontece entre 80 e 90, essa inserção. É quando começa também a inserção da disciplina Educação Física Adaptada, ou Atividade Motora Adaptada, ou Educação Física Inclusiva, enfim. Tem vários nomes dentro do contexto acadêmico, dentro das universidades de educação física. Então, começa-se a falar mais sobre o assunto, começa-se a estudar mais sobre o assunto,
mas a gente tem que ter uma ideia que realmente ainda é muito recente, essa visão para esse mercado e que cresce gradativamente, mas que ainda precisamos estudar muito sobre essa temática, que é muito vasta e que é muito relevante para a nossa sociedade. E aí, o primeiro mito a ser desconstruído é a questão da nomenclatura direcionada a essas pessoas, né? Bom, qual seria o termo correto? Pessoa portadora de deficiência, PPD. Será que seria esse? Portadores de deficiência, PD. Será que seria esse? Pessoas com necessidades especiais. É muito comum ouvir essa nomenclatura, PNE. Será que é? Ou portadores de necessidades especiais, que também seria PNE, e que é muito comum a gente ainda ver em alguns estabelecimentos e até mesmo em algumas nomenclaturas dispostas em documentos ou qualquer tipo de regulamento, né? Enfim, mas o que é a realidade é que esse termo, nenhum deles é correto. Por quê? Não condiz com a realidade. Portador é quem porta algo ou alguma coisa. E ninguém porta uma deficiência. Quem tem uma deficiência é uma questão prevalente. A pessoa tem aquela deficiência e pronto. Então, ela não tem como deixar a cegueira dela de lado por um momento. Ela carrega ao longo da sua vida, ou desde quando a adquiriu, essa deficiência. Então, portador não poderia ser remetido a esse termo. Assim como necessidade especial. Nós não precisamos ter deficiências para ter uma necessidade especial. Basta eu estar com fome, que eu, ali naquele momento, eu tenho uma necessidade especial de me alimentar. E isso não significa que eu deveria ter qualquer tipo de preferência ou qualquer tipo de atendimento diferenciado só porque eu estou com fome, só porque eu estou com aquela necessidade. Portanto, na Convenção das Nações Unidas, em 2006, na ONU, foi instituído como pessoa com deficiência, né? Na sigla PCD. Então, esse termo transmite a realidade e, além disso, ele não causa inferioridade. Ele constitui a pessoa exatamente conforme ela se apresenta na sociedade, sem fazer qualquer tipo de menção inferior ou não às demais pessoas. E aí, quando a gente fala de mitos, nós temos vários deles relacionados a todo tipo de deficiência, relacionado à deficiência em geral, enfim. E aqui a gente vai abordar esses mitos que estão relacionados com a deficiência visual, a deficiência auditiva, transtornos e espectros, deficiência intelectual e deficiência física, né? Quais será que são os mitos que são instituídos, que são ditos sobre os cegos? Quais será que são os mitos que se falam sobre os surdos? Você já ouviu algum mito falando sobre a deficiência física? E talvez a intelectual, tenho certeza que sim. E sobre, de repente, autismo, que está inserido nessa área de transtornos e espectros? Será que vocês já ouviram falar algum mito ou alguma crença que vocês até mesmo acreditavam e que talvez aqui ao longo dessa palestra a gente consiga desconstruir? Bom, a gente vai conhecer agora algumas falas, né? Eu não conseguiria trazer todas aqui, daria volume 1, 2, 3, 4, 5 da palestra, o que seria muito interessante também, mas a gente vai abordar aqui mais ou menos 2 mitos sobre cada deficiência e também fazer a sua devida relação com a educação física adaptada, para que a gente saiba como trabalhar com eles. Bom, então, falando sobre a deficiência visual. Quem nunca ouviu falar nessa questão? A pessoa cega tem os outros sentidos mais apurados. Bom, é bem comum a gente ouvir isso, né? Sobre essa apuração dos outros sentidos, só porque a pessoa não enxerga. Então, quer dizer que ela não enxerga e ela teria o ouvido, né? A audição dela, o tato dela, o olfato e o paladar mais aguçados, mais apurados. Mas será que isso é verdade? Será que essa é a realidade? Bom, o cego, a pessoa com deficiência visual, ela tem a ausência dessa percepção visual, né? O desenvolvimento dela
se dá pelas outras experiências sensoriais. Então, pelo toque, pelo ouvir, ela troca com o ambiente através dessas questões. Ele entra em contato com o mundo por meio desses outros sentidos. Então, na verdade, não é que eles sejam mais apurados. A capacidade de audição da pessoa com deficiência visual vai ser semelhante a uma pessoa vidente. Na verdade, ela utiliza apenas esses sentidos. Por isso que a sua sensibilidade para esses sentidos talvez seja melhor. Porém, isso não tem relação apenas pelo fato dela ser cega. Ela tem isso porque é a forma que ela tem um contato com o mundo. Então, naturalmente, ela vai utilizar desses sentidos. Nós temos todos os sentidos em conjunto e, portanto, nós conseguimos ter todas essas percepções. Mas se nós nos focalizarmos em um sentido só, nós iremos ver que a gente vai ter uma sensibilidade aumentada. Então, a pessoa com deficiência visual, ela não tem os outros sentidos mais desenvolvidos do que com pessoas videntes. O que acontece é que elas trocam com o mundo com esses outros sentidos e, portanto, elas têm essa capacidade de ter mais sensibilidade. Então, é um mito que a gente consegue explicar de outra forma por que dá a ideia de que isso realmente aconteça. E aí, se a gente pensar na educação física adaptada, é muito comum também ouvir assim: a pessoa não se sente apta a trabalhar com pessoas com deficiência, sobretudo com pessoas cegas, pessoas que não enxergam, e tendem a rotular que é muito difícil ter pessoas cegas nas academias ou nas escolas. Bom, é provável que você nunca tenha tido contato com pessoas cegas em academias ou... Porém, se a gente analisar os dados, a OMS estipula que 39 milhões de pessoas, na verdade, cerca de 39 milhões de pessoas, são cegas no mundo. E que 246 milhões demonstram uma deficiência moderada a severa. Bom, é importante a gente conceituar aqui que a deficiência visual, ela é a perda total, ou seja, aquele cego que não enxerga nada, ou parcial da capacidade de enxergar, de visão. E aí, o que acontece? O parcial, ele também é uma deficiência visual. Desde que a gente, utilizando órteses, não consiga amenizar essa questão. Então, o simples fato de utilizar óculos ou lente de contato não rotula a pessoa com deficiência visual. Porém, quando ela tem alguma certa limitação comprovada por exames clínicos, aí sim, essa pessoa ela pode ter uma deficiência moderada a severa, e aí vocês podem perceber que acomete muito mais pessoas e que essas pessoas também são deficientes visuais. E cerca de 19 milhões de pessoas abaixo de 15 anos demonstram deficiência visual. Ou seja, não são números tão irrelevantes e insignificantes. E se a gente transmite para o nosso território, o Brasil, a gente pode perceber que aproximadamente 6 milhões de pessoas sofrem com a deficiência visual, tendo ela como grande dificuldade ou então total. Ou seja, nós temos nós temos uma grande massa de pessoas que podem ter que solicitar, que demandar desse tipo de olhar diferenciado sobre nós. E aí, na deficiência auditiva, quais são os mitos que a gente ouve falar, né? Bom, os surdos mudos são as pessoas que apresentam deficiência auditiva. Quem nunca ouviu a nomenclatura surdo-mudo? Ah, porque o surdo-mudo, surdo... Quem nunca ouviu a nomenclatura surdo-mudo? Bom, o surdo-mudo, ele é aquela pessoa que fala por meio de sinais, é aquela pessoa que não escuta. Bom, não tem correspondência com a realidade da pessoa esse termo. Por quê? Vamos lá, eu já vou explicar. Nós temos a questão da surdez pré-lingual e pós-lingual. Nós temos que entender essas características
para que a gente consiga entender por que essa nomenclatura não condiz com a realidade. A surdez pré-lingual, ela normalmente ocorre antes da pessoa adquirir a linguagem, ou seja, antes da pessoa falar, antes da criança aprender a falar. Então, a criança, ela não vai ouvir, ela não vai ter esse estímulo para que ela fale. Nós aprendemos a falar porque nós escutamos as pessoas falando. E aí, isso pode acontecer de uma forma pós-lingual. Ou seja, depois que a pessoa aprendeu a falar, ela pode vir a ficar surda. E aí, de qualquer forma, não existe o surdo-mudo, independente de acontecer antes ou depois. E aí, vamos lá. O que seria mudez? É quem não tem ou perdeu a capacidade de falar. E aí a gente tem que se atentar bem a esse termo. Esse termo, ele é retirado do dicionário, né? Bom, o que seria a capacidade de falar? É a capacidade que você tem ou não de emitir a fala, de emitir a sua voz, de poder falar. As pessoas com deficiência auditiva, elas têm essa capacidade. A questão é que elas não têm o estímulo, muitas vezes, para que isso aconteça. E muitas vezes elas acabam aprendendo já a língua brasileira dos sinais, que são as libras. Elas acabam aprendendo essa língua, porque as libras são uma língua e não uma linguagem. E elas acabam aprendendo e aí elas não falam, elas às vezes até não escrevem. Porém, isso não significa que elas são mudas, porque elas têm a capacidade de falar. Porém, isso nunca foi estimulado, até mesmo por uma questão usual. Elas não se utilizariam dessa responsabilidade de falar, porque elas se comunicam de outra forma. Então, o termo surdo-mudo, ele não corresponde a essa realidade. Portanto, já caiu em desuso, não se usa há muito tempo e que a gente tem que ficar atento, né? Até porque, muitas vezes, quando a gente ouve nomenclaturas que já caíram em desuso sendo utilizadas, já demonstra uma certa distância da pessoa com a realidade do universo da inclusão dessa capacidade e essa responsabilidade social que todos nós, como cidadão, temos. E aí, é muito comum a gente ouvir na educação física que o trabalho na educação física com surdos é muito mais fácil. Mas é porque trabalhar com, de repente, um cego é muito mais complicado, trabalhar com uma pessoa que utiliza cadeira de rodas é mais complicado, trabalhar com um autista severo, com comorbidades é mais complicado. Bom, e aí tem-se uma preferência, entre aspas, né, sobre o trabalho com surdos, que é mais fácil. E aí, a gente tem que desconstruir um pouquinho esse termo, né? Mais fácil até em que sentido? Bom, a pessoa com deficiência auditiva, ela tem maiores defasagens. Então, ela tem questões de equilíbrio, tanto estático quanto dinâmico, principalmente aqueles que têm uma deficiência auditiva no sistema dela, que utiliza-se da questão sensório-motor. Ou seja, essa pessoa, ela tem uma surdez baseada em algumas estruturas que ficam localizadas no ouvido interno. Então, nós temos a questão, por exemplo, do labirinto, que vai estar totalmente associado com a questão de equilíbrio. Então, você pode perceber esse tipo de dificuldade no equilíbrio, dificuldade na coordenação motora geral, na noção espaço-temporal. E aí, você tem que ter o desafio de inserir essa pessoa com deficiência auditiva ou essa criança nas suas aulas e nas suas sessões de treino de educação física, prestando atenção nessas capacidades motoras. Só que, em paralelo, você também tem que prestar atenção sobre a questão social dessa pessoa com deficiência auditiva, desse surdo, na questão de comunicação. Afinal, como é que você vai se comunicar com essa pessoa? Por leitura labial. E se a pessoa não souber ler, não souber realizar essa leitura labial, se for uma criança que ainda está aprendendo, como é que você vai fazer essa comunicação? Você vai ter que ter gestos, combinações motoras,
ou qualquer tipo de código, se você não fala nem Libras, nem essa criança, nem essa pessoa, você vai ter que ter qualquer tipo de suporte ou qualquer tipo de estratégia que você consiga fazer essa comunicação. Então, será que isso é ser mais fácil? Será que a gente ter que criar esse tipo de adaptação transforma o trabalho em mais fácil? Na verdade, não existe certo ou errado. Você realmente pode ter maior facilidade de trabalhar ou não. Então, isso não pode ser dito como verdade única, totalmente sem qualquer tipo de modificação. E quando falamos sobre a deficiência física, é muito comum ouvirmos falar sobre a paralisia cerebral. Mas espera aí, paralisia cerebral? O que tem a ver isso com deficiência física? Afinal, as pessoas com paralisia cerebral não têm capacidade de raciocinar. Não são pessoas que tenham uma disponibilidade cognitiva. Bom, é aí que nós temos que começar a desmistificar. A paralisia cerebral, ela é um distúrbio neurológico que interfere na movimentação do indivíduo e nas questões posturais dessa pessoa. Então, a questão cerebral é pela origem dessa lesão, é pela origem da onde vem essa deficiência. Então, ela vem no cérebro, ela se origina lá no cérebro. Normalmente, no momento do nascimento ou antes do nascimento. E aí, uma vez instalada lá essa lesão, acontece a questão que associa com paralisia, que aí tem interferência sobre as condições motoras dessa pessoa e que pode variar de leve a severa. Então, nós vamos ter pessoas com paralisia cerebral que talvez não tenham tanta dificuldade de mobilidade, tantas questões motoras. Porém, nós vamos ter pessoas com paralisia cerebral que vão ter dificuldades tanto na fala, até mesmo com questões de engolir, de comer, de se alimentar, de beber. E aí, tem total relação com alteração do tônus muscular e do movimento. Ou seja, isso pode interferir na sua funcionalidade. Como eu falei, se alimentar, beber água, beber qualquer tipo de líquido, são funções básicas e naturais do ser humano. Estão relacionadas com as nossas necessidades. E aí, isso vai ter interferência sobre a funcionalidade, portanto. Então, a paralisia cerebral é uma deficiência física. Então, se você não sabia, passa a saber. E se você não sabia por que isso acontece, você também passa a entender o porquê. Bom, e quem nunca ouviu também, vamos lá, falar sobre pessoas com deficiência física. Quando eu falo deficiência física, eu tenho certeza, pelo menos 90% aí de vocês, eu vou chutar, vou me basear aqui no senso comum, que 90% de vocês vai olhar, se fecharem os olhos e eu falo deficiência física, vai pensar justamente aí igual a figura do slide, né? Essa cadeira de rodas. Bom, na verdade, a deficiência física, ela contempla várias deficiências diferentes, inclusive as pessoas que utilizam cadeira de rodas para se locomover. E aí, quando a gente fala então de deficiência física, é muito comum da gente falar sobre a rampa. E quando a gente fala acessibilidade, rampa, tem que colocar rampa, acessibilidade tem que ter uma rampa. Essa academia não tem rampa, não é acessível. Bom, a gente tem que entender primeiro, não é só a rampa por si só, porque senão a gente poderia colocar qualquer tipo de rampa. Se a gente procurar alguns documentos, né, que estejam relacionados com essas questões arquitetônicas, você tem que entender que existe uma funcionalidade. Ou seja, essa rampa, ela tem que ter um espaçamento adequado, ela tem que ter uma angulação adequada. Porque você já imaginou? Se, ok, ela tá boa, é uma rampa boa e tudo, mas ela tem um espaço menor do que uma cadeira de rodas. Como é que a cadeira de rodas entra nessa rampa, né? Ou então, ok, ela tá dentro ali do espaçamento correto, e aí, mas ela é uma rampa extremamente íngreme. E aí, uma pessoa com cadeira de rodas não consegue, de uma forma autônoma, acessar essa rampa. Ela vai ter que praticamente fazer uma escalada para poder conseguir concluir esse trajeto da rampa, né? Bom,
E depois que ela passar por essa rampa, ela vai se deparar com corredores. Se esses corredores não tiverem um espaçamento adequado, como é que faz? Então, não basta ter só uma rampa. Ela tem que ser funcional. Então, ótimo, nós temos uma rampa funcional. E agora, está acessível? Não necessariamente. Imagina, você passa a rampa e você se depara com um outro entrave, uma outra barreira. Ou seja, você tem uma escada para acessar a sala de musculação, por exemplo. Então, aquele local não é acessível. Porque, tudo bem, ele tem a rampa, mas ele não permite que a pessoa com cadeira de rodas acesse de uma forma independente a sala de musculação. E aí, a gente tem como instituição uma barreira que é qualquer entrave que limite ou impeça a participação social da pessoa. Então, não adianta levar essa pessoa no colo até a sala de musculação, por exemplo. E aí, você teria como trabalho totalmente independente. Ah, pronto, ela já acessou aqui, está tudo certo. Não. Mas vamos agora de novo à questão de, bom, temos uma rampa com funcionalidade, a pessoa conseguiu entrar, ela conseguiu ingressar nesse local de exercícios, ela não teve qualquer tipo de entrave físico, ela conseguiu acessar a sala de musculação, e aí ela se deparou com um profissional de educação física que não estava nem um pouco apto ou preparado para lidar com essa pessoa. Bom, entramos nas questões atitudinais, nas barreiras atitudinais. E aí isso tem relação com o comportamento. Então, é aquele profissional que não está pronto para lidar com essa situação. Ele não está pronto. E não é, ok, um profissional está pronto ou não. Nós devemos sempre estar prontos. Nós não escolhemos se vamos trabalhar ou não com esse público. Nós temos que estar sempre aptos e preparados a receber essas pessoas com o qual vamos trabalhar e que vamos aplicar o nosso conhecimento técnico, prático, aquela teoria que a gente estuda, enfim. Nós temos que estar sempre preparados. Então, para um trabalho na educação física, não basta oferecer condições arquitetônicas. Nós temos também que oferecer condições favoráveis no nosso atendimento. Bom, se a gente pensar aí nos mitos que tenham relação com a deficiência intelectual, né? Bom, nós vamos achar vários. Mas é muito comum que vamos pensar aqui numa situação, uma criança tendo contato com outra criança com síndrome de Down, e aí pergunta para a mãe, mas por que aquele meu amiguinho é assim? E a mãe, pensando que vai esclarecer de uma forma muito, como é que eu posso dizer? Muito condizente com a realidade, ela fala assim, de uma forma até ingênua, aquela criança, ela é doentinha, minha filha, ela é doentinha. Bom, a gente tem que desconstruir essa questão. A síndrome de Down ou qualquer outra deficiência intelectual não é uma doença. A deficiência intelectual, ela é relacionada na literatura como uma forma singular e dinâmica do pensamento. Na verdade, ela tem relação com essa questão de desempenho intelectual, que é significativamente abaixo da média. Isso é mensurável por questões de exame, testes, claro, sempre baseada nas questões clínicas. Então, ela é uma deficiência, uma característica. Porque se a gente faz a relação com doença, a doença é uma alteração biológica do estado de saúde de um ser, seja ele humano, animal. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você refletir. Uma pessoa com síndrome de Down, ela pode ser saudável? Sim, ela pode ser saudável. Ela pode se alimentar bem, ela pode praticar exercícios físicos, ela pode estar distante de questões de estresse, ela pode ter boas noites de sono, enfim, ela pode ser uma pessoa saudável. Isso não vai tirar a síndrome de Down dela. Então, a deficiência intelectual, ela não é uma doença, ela não é uma doença mental, nada disso. Então, esse termo, é uma pessoa doentinha, uma doentinha, nós temos que deixar de usar para que a gente não comece a construir crenças erradas em cima das nossas crianças ou qualquer outra pessoa que a gente vai explicar essas questões.
E também, se a gente nos remeter aos nossos exercícios, às nossas sessões de treino, é muito comum também a gente, na hora do exercício, a gente ouvir: você não pode estimular precocemente uma criança sem o diagnóstico concluído, sem receber esse diagnóstico médico, sem ter em mãos esse laudo, essas recomendações. E aí, eu tenho que ressaltar o nosso objetivo como profissional de educação física, os objetivos da nossa intervenção. Quando nós recebemos qualquer tipo de cliente, qualquer tipo de aluno, nós temos um objetivo e nós temos uma análise do que essas pessoas precisam, tanto no aspecto motor, quanto no aspecto cognitivo, funcional. E é em cima desses aspectos que nós devemos trabalhar, que nós precisamos trabalhar e no qual nós temos habilitação para tal. Então, nós vamos observar uma pessoa que talvez não tenha a marcha como deveria, ou que esse tipo de marcha pode estar influenciando qualquer outro tipo de desvio, ou qualquer outro tipo de distúrbio, e nós vamos fazer qualquer tipo de exercício que faça a correção dessa marcha. Ou seja, nós vamos trabalhar dentro daquilo que a pessoa demanda. E nós temos que ter conhecimentos especializados e direcionados para atuar com a diversidade nessa educação física. Então, nós vamos ter um ambiente totalmente heterogêneo. Nós vamos ter pessoas diferentes, características diferentes, pessoas com necessidades e demandas diferentes. E nós temos que saber trabalhar com isso. E a questão do diagnóstico? Bom, ele é clínico, ou seja, um profissional de medicina graduado na especialidade correta que deverá fazer esse diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico ele vai servir de suporte para que nós consigamos entender quais são as características básicas, de repente, daquela deficiência, que nós temos que entender que aquela deficiência tem mais tendência a ter algumas questões do que outras. Porém, o nosso trabalho, a nossa intervenção, ela pode começar desde já, porque a gente já vai estar observando as demandas que nós deveremos atuar. Lembrando, o diagnóstico é sempre clínico. Então, somente um médico pode dar um diagnóstico. Você pode estar vendo uma criança que demonstra nitidamente uma queda no desempenho intelectual, no cognitivo, porém, só quem pode afirmar isso é um médico, tá bem? E quando nós falamos sobre transtornos e espectros, nós vamos falar aqui somente sobre o autismo, tá? Que é muito comum a gente também ter essa associação ao autismo, ele está inserido na deficiência intelectual. Então, a pessoa que tem autismo, ela tem uma deficiência intelectual. Bom, o autismo, o espectro, ele tem a questão de grande diversidade nas manifestações. Ou seja, ele se manifesta de maneiras diferentes e amplas e vastas. E muitas vezes há a associação a comorbidades. Ou seja, podemos ter um autista com a associação a uma deficiência intelectual. Porém, isso não o faz deficiente intelectual. Não é porque ele tem o TEA, transtorno do espectro autista, que ele é uma pessoa com deficiência intelectual. Então, ele pode estar associado ou não. Ele pode não vir ele pode não ter uma deficiência intelectual. Então, ele é apenas uma pessoa com TEA. E é um transtorno associado a interações e habilidades interacionais. Não necessariamente a pessoa com deficiência intelectual tem dificuldade com essas questões de interação ou habilidade interacional, né? E aí, se a gente pensar na tríade sintomatológica, as 3 características básicas que contemplam a questão do TEA, que é o déficit na interação social, déficit também nessa linguagem e comunicação e distúrbios de comportamento. Então, percebam que é tudo muito generalista. A questão da interação social, linguagem, comunicação, distúrbios de comportamento. Mas isso não significa que o autista ele não vai falar. Isso não significa que o autista não vai se comunicar. Isso não significa que ele não vai interagir. Não significa que ele vai ser agressivo ou carinhoso. Por quê? É algo muito amplo, que não se pode ter uma questão muito concreta na sua característica. Isso não pode ser engessado. Bom, e quando nos remetemos à educação física,
nós temos a questão do... Na verdade, é uma polêmica essa aqui, é mais uma polêmica do que um mito, né? Nós vamos encontrar outros profissionais debatendo sobre essas questões. Não existe o certo ou errado, cada um acredita na sua metodologia, acredita na sua intervenção, porém, nós podemos também dar base para esses tipos de colocações. Então, na educação física, o trabalho com crianças autistas deverá sempre ser coletivo. A criança tem dificuldade de interação social, coloca ela numa aula coletiva, sempre. Um trabalho individual não pode ser um trabalho que vai contemplar um autista. Bom, como a gente já tinha observado anteriormente, é um transtorno muito complexo. Por isso que ele é um espectro. Porque ele é muito complexo, ele é muito vasto. E aí, ele tem várias causas, vários graus sobre a questão de severidade. Então, você pode ter um autismo leve. Nós temos aí até algumas características. Nós temos a questão da síndrome de Asperger, que é considerado um autismo leve e está inserido nesse transtorno do espectro autista. Nós temos também autistas que têm uma severidade muito grande e que muitas vezes estão associados a comorbidades. Então, nós temos vários aspectos diferentes. E aí nós temos a dificuldade na interação social, que contempla comportamento social impróprio, dificuldade de participar de atividades em grupo. Você imagina uma criança autista que tenha que se inserir, né? Que precisa melhorar essas questões. Só que ela não faz contato visual com ninguém. Ela não se relaciona, ela não se comunica com ninguém. E aí, como é que a gente vai colocar essa criança, por exemplo, numa aula de futebol? Uma escolinha de futebol? Bom, primeiro, você tem que desenvolver essa questão na criança. Você tem que conquistar essa questão, você tem que estimular esse contato para que ele consiga depois relacionar com as outras crianças, com as outras pessoas. Será que todas as crianças estarão preparadas para ter essa receptividade com essa criança? Será que, de repente, essa criança não vai ser excluída dentro desse grupo social? Então, e se a gente pensar no aspecto motor, que há um desenvolvimento anormal por crianças com autismo? Elas não são preditoras sobre o autismo, não, mas existem essas questões. Elas não são preditivas ou não sobre a presença do autismo, mas existe sim essa questão anormal motora, né? E aí, será que uma criança com características motoras distintas de crianças que não têm o TEA, inseridas dentro dessa aula de futebol, por exemplo, será que ela vai contemplar essa questão social, interacional? Ou será que as crianças vão tender a excluí-la? Será que não seria interessante, primeiro, desenvolver essas questões motoras, para então inseri-la? E assim ela conseguir corresponder o suficientemente para haver essa interação? Então, nós precisamos entender essas questões e analisar toda essa questão contextual. Ou seja, em qual ambiente aquela pessoa está inserida para ver ou não o determinado trabalho. Bom, e como a gente lida com os mitos, né? Porque hoje nós falamos alguns, mas existem muitos outros. Existem alguns que nós ainda nem sabemos se é verdade ou não e que nós estamos ainda em busca. Bom, a primeira orientação é a questão de desconfiança e questionamento sobre os termos sempre e nunca. Se alguém chegar para você e falar, olha, sempre faça dessa forma, desconfia. Ou então, nunca faça dessa forma, questiona. Mas por quê? Por que eu nunca devo fazer dessa forma? Não quer dizer que não esteja certo, mas você tem que entender o que levou a ser assim os conceitos. Por que isso acontece? Por que isso é estabelecido? Como eu falei, muitas vezes não existe o certo ou o errado. Existe o profissional que utiliza a sua metodologia de intervenção. E, às vezes, aquele momento vai ser melhor do que outros. E, claro, sempre se atualize. Estuda sempre. Então, procure sempre assuntos na área, qualquer tipo de literatura na área. Porém, observa a questão das fontes. As fontes têm que ser confiáveis. Não adianta você buscar
conceitos ou qualquer tipo de informação no Wikipédia, que é totalmente modificável e que não é uma comprovação científica 100%. Então, nós precisamos ter fontes confiáveis para buscar essa informação. Bom, como eu falei várias vezes aqui ao longo da palestra, analisa o contexto no qual está inserido o seu cliente, aluno, beneficiário. Ou seja, você tem a sua teoria, você tem toda essa base científica, essa base teórica, seja você conquistado ela na graduação ou na vida profissional através de estudos, especializações, e aí você tem que aplicar na prática. Só que em qual prática? Em qual contexto? Porque isso, muitas vezes, a teoria não ensina. Então, nós temos que entender em qual contexto, como e em que circunstância nós vamos aplicar o nosso conhecimento, a nossa bagagem teórica. Bom, e nunca rotule as pessoas ou profissionais, ou seja, não rotule as pessoas de ai, mas é que o autista não consegue fazer isso. O cego não vai conseguir fazer isso. Não, não é a deficiência que vai levar a isso. Uma série de fatores pode ou não desencadear uma possibilidade ou outra. Então, cuidado com esse rótulo. Assim como, aquele profissional não sabe trabalhar, aquele... Cuidado, você não sabe o que está o motivando a trabalhar dessa forma. Então, nós temos que estar sempre atentos ao nosso trabalho e às questões que envolvem ele, e não simplesmente rotular as pessoas. E aí, em relação aqui, tanto conhecimento que eu conversei com vocês, estudo, evidências científicas, literatura. Bom, Auguste Cury, ele fala sobre um ladrão que pode roubar um tesouro, mas ele não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. A gente consegue ver isso de uma forma prática, né? Com a pandemia, que pode até ter destruído alguns empregos, podem ter interrompido qualquer tipo de sequência, porém, não acabou com a profissão. Tanto que estamos aqui mais fortes ainda, passando esse conhecimento para vocês. E não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, porque possui o maior de todos os capitais, que é a sua inteligência. Invista nela, estude. Ou seja, o conhecimento ninguém vai tirar de vocês. Muitas vezes a gente fica preocupado, mas um certificado, vou ganhar certificado, vou ganhar certificado. O certificado, ok, comprova que você esteve presente, comprova. Mas a única coisa que nunca vai se perder e que você ganha imediatamente depois de fazer qualquer tipo de curso ou palestra é o conhecimento. E esse ninguém vai tirar de você. E você pode transformar vidas através dele. Eu agradeço muito a presença de vocês. Me sigam lá no Instagram, Joana_Belmar. Eu tenho muitas dicas e coloco muito conteúdo direcionado a essa área de educação física adaptada. Obrigada a você que já me conhecia e assistiu. Obrigada a você que não me conhecia e assistiu aqui até o final. E aí, isso tudo é por vocês. Então, siga a nossa página também lá no Instagram, DNA Educação Física. Não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, sigam as nossas redes sociais, compartilhem, porque tudo isso é por vocês. E a gente faz isso exclusivamente por nós, por vocês, pela nossa profissão. Obrigada mesmo pela presença e até a próxima.